Podcast LM, inteligente e direto com curadoria de Vini Maker. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. São muitas informações acontecendo, né? Vamos então mergulhar nos principais fatos do dia? Isso, tentar entender não só o que aconteceu, mas o porquê, né? O que está por trás das notícias no Brasil e lá fora. Exatamente. Conectar os pontos, ver as implicações. E vamos começar pelo Brasil. Parece que a diplomacia teve um fim de semana agitado. É isso, o encontro do Lula com Trump lá na Malásia já está dando o que falar. Com certeza, e deu o que falar bem rápido. Já hoje, segunda-feira, começaram as negociações formais para tentar acabar com o tal tarifaço. Aquelas sobretaxas americanas nos nossos produtos Uhum. que complicaram bastante o comércio? Essas mesmas. E o clima depois da reunião pareceu bom. Surpreendentemente positivo, né? Pois é. O Lula falou publicamente que está confiante num acordo. Disse até que, se depender dos dois, haverá acordo. Isso é só discurso ou tem algo mais concreto? Olha, sempre tem um pouco de discurso, claro, mas a sinalização é forte. O Lula também disse que o Trump garantiu que o acordo será mais rápido do que muita gente pensa. Rápido. Considerando o histórico recente, isso é ousado. É. E fontes do Itamaraty, via ministro Mauro Vieira, confirmaram um pedido bem prático do Lula: suspender logo de cara as tarifas de 50% enquanto eles negociam. Faz sentido. Para criar um clima melhor para a conversa, né? Exato. E a delegação brasileira, que tinha o Alckmin junto, foi preparada para rebater os argumentos dos Estados Unidos. Aquela história do déficit comercial, da suposta perseguição ao Bolsonaro. Quer dizer, a ideia é focar na economia e tirar a política da frente. Parece que sim. A prioridade número 1 é derrubar a tarifa extra de 40%. E um detalhe que chamou a atenção, disseram que o nome do Bolsonaro nem foi citado na conversa principal entre Lula e Trump. Interessante. Pode ser um sinal de pragmatismo dos dois lados, talvez. Deixar a polarização de fora da negociação bilateral. É uma leitura possível. E esse pragmatismo, ou pelo menos a percepção dele, mexeu logo com o mercado financeiro. Ah, sim, eu vi. O Ibovespa subiu de novo. Subiu e bateu novo recorde histórico de fechamento. Chegou a 146.969 pontos, uma alta de 0,55%. E o dólar caiu um pouco, para R$ 5,37. O mercado está apostando que essa conversa vai dar em algo. Parece que o humor melhorou. Bom, mudando de assunto, mas ainda no Brasil, hoje foi um dia-chave na justiça, né? O prazo final para os recursos no caso da trama golpista. Exatamente. Terminou às 23h59 de hoje o prazo para os condenados apresentarem os embargos de declaração ao STF. Embargos e declaração. É aquele recurso para pedir esclarecimento, né? Não para mudar a decisão em si, geralmente. Isso, tecnicamente serve para apontar omissões, contradições, obscuridades na decisão. O general Braga Neto foi o primeiro a protocolar, questionando justamente esses pontos. E a defesa do ex-presidente Bolsonaro. Também entrou com embargos. Também. E os argumentos deles parecem ir um pouco além do formal. Alegam um cerceamento do direito de defesa, sabe? Que mais? Questionam muito a delação do Mauro Cid. Dizem que é viciada e contraditória. E apontam erros no cálculo das penas, na dosimetria. E tem aquela questão da autoria também, não é? Questionando se Bolsonaro mandou fazer os atos de 8 de janeiro. Sim, eles batem nessa tecla, argumentam que os executores, quem invadiu lá os prédios, já foram julgados. Então, como poderiam condenar o Bolsonaro como mandante por crimes que outros já responderam? É uma linha jurídica. Complexo. Mas, sendo realista, qual a chance desses embargos mudarem alguma coisa na condenação? Olha, é muito, muito raro. A função principal não é essa. É para esclarecer, não para reformar a decisão. Pode acontecer alguma alteração mínima em casos muito específicos, mas reverter a condenação em si, extremamente improvável no STF. Entendi. Então agora é esperar o STF analisar? Tem prazo para isso? Não tem um prazo definido, mas a expectativa é que julguem logo, pela importância do caso. Vamos ficar de olho. Bom, saindo do jurídico e entrando numa área que está preocupando muito: saúde pública. Estamos com um surto de coqueluche no Brasil e os números são
assustadores. São mesmo muito preocupantes. Os dados da Fiocruz, do Observatório de Saúde na Infância, mostram um cenário alarmante. Em 2024, foram 4.304 casos notificados de coqueluche. 4.000. Mas qual era o número antes? Só para a gente ter ideia do salto. Em 2023 inteiro, foram 318 casos. Meu Deus! De 318 para mais de 4.000, isso é um aumento de quanto? É um aumento de 1.253%. Mais de 13 vezes e meia. É, assim, gigantesco. 13 vezes e meia. É desesperador. E isso deve ter impacto nas internações, nas mortes. Infelizmente, sim. As hospitalizações mais que triplicaram. 1.330 em 2024 contra 420 em 2023. E as mortes? Só no ano passado foram 14 óbitos confirmados. 14? Sim. E para comparar de 2019 a 2023, somando 5 anos, foram 10 mortes. Ou seja, só em 2024 morreu mais gente de coqueluche do que nos 5 anos anteriores juntos. Que tragédia. E como estamos em 2025, continua muito? Os dados ainda são parciais, mas até agosto já são 1.148 novos casos confirmados. E a coisa não é igual no país todo, né? Tem estados bem piores. Quais, por exemplo? O Paraná está com uma taxa altíssima, quase 444 casos por 100 mil crianças. O Distrito Federal com 247, Santa Catarina com 176. Bem acima da média nacional, que é 95. Nossa. E qual a explicação para essa explosão toda? Tem uma causa principal? A causa principal apontada por todo mundo é a queda da cobertura vacinal. A meta é vacinar 95%, né? Mas em 2024, a vacina pentavalente nos bebês ficou só em 90%. E nas gestantes? Que é importante para o bebê logo que nasce. Pior ainda, o reforço com a DTPA ficou em 86%. Essa diferença, essa brecha, permite que a bactéria circule muito mais fácil. E quem acaba sofrendo mais com isso? São as crianças com menos de 1 ano. Disparado, elas pegam mais fácil e têm as formas mais graves da doença. Mais de 80% de quem interna são bebês dessa idade. Muitos nem completaram as 3 doses da vacina ainda. Quer dizer, a vacina da mãe é fundamental para proteger o bebê no comecinho. Exatamente. Os anticorpos passam para ele. Por isso, a insistência na vacinação das gestantes e em manter a caderneta das crianças em dia. É uma doença grave, mas que tem prevenção. Ficou alerta, então. Voltando para a economia, além dessa reação positiva do mercado com a diplomacia, o que mais está no radar? E o Congresso vai ter uma semana cheia. Sim, o otimismo com essa reaproximação Brasil e Estados Unidos deu tom no início da semana. Ouvimos empresários comemorando a chance de acabar o tarifaço. E o boletim Focus do Banco Central. Aquele com as previsões do mercado. Esse mesmo. Mostrou uma leve redução na expectativa de inflação para 2025. Mas, assim, é bom ter calma. Por quê? Porque a previsão ainda está acima da meta pelo 3º ano seguido. Ou seja, a pressão inflacionária continua aí, sabe? Entendi. Otimismo com o pé no freio. E o Congresso? Vai ter votação importante. Vai sim. A Câmara está em esforço concentrado, tem quase 50 projetos na pauta para votar, muitos com impacto na economia. Vai ser um teste para a base do governo, né? Especialmente depois da derrota semana passada naquele projeto de arrecadação. Teste de fogo para articulação política. E tem algum projeto específico que chama mais atenção nessa pauta gigante? Ou alguma polêmica? Tem um que está sendo chamado de PL do metanol. A ideia original era boa. Punir mais severamente a falsificação de alimentos e bebidas, como colocar metanol, que é super perigoso. Certo. E qual o problema? O problema são os jabutis que colocaram nele. Ah, os jabutis. Aqueles assuntos que não têm nada a ver com o projeto original, né? O que penduraram nesse aí. Exatamente. Incluíram emendas sobre outras coisas. Uma delas tira o limite de 5 bilhões de reais para o governo colocar no pé de meia, o programa de poupança para os estudantes. Mexendo num programa social importante. Pois é. E outra emenda cria mais restrições para o pagamento do seguro-defeso, aquele benefício dos pescadores artesanais na época que não pode pescar. Nossa! Quer dizer, um projeto sobre segurança alimentar acaba tratando de teto de programa social e benefício de pescador. Isso pode complicar a votação, imagino.
Pode sim. Gera debate, dificulta o consenso sobre o texto principal. É acompanhar para ver como os deputados vão lidar com isso. É, dinâmica do Congresso. Bom, vamos sair do Brasil agora e dar uma olhada no cenário internacional. Começando pela vizinha Argentina, que teve eleições legislativas nesse domingo. E parece com surpresas. Surpresas grandes. Uma vitória muito, muito expressiva para o partido do presidente Javier Milei, a Liberdade Avança. Alguns falam até em arrasadora. Superou bastante o que as pesquisas indicavam. Sério? Qual foi o tamanho dessa vitória em número de cadeiras no Congresso? Eles conseguiram mais de 40% dos votos no país todo, e isso deu para eles 64 das 127 cadeiras que estavam em disputa na Câmara e 13 das 24 no Senado. 64 na Câmara. Isso muda muito a correlação de forças lá, né? Muda demais. A bancada do Milei na Câmara vai pular de 37 deputados para 92. Nossa, quase triplicou. Isso já dá a maioria para ele aprovar o que quiser. Ainda não é maioria absoluta, que lá são 129. Com 92, ele ainda vai precisar de uns 15 votos de outros partidos para aprovar leis normais. Mas esses 92 deputados são mais de um terço da Câmara. E isso é chave. Dá a ele poder para impedir que o Congresso derrube vetos presidenciais. Funciona como uma blindagem. Ah, entendi. É uma força importante. E parece que o resultado mais simbólico veio da província de Buenos Aires, né? Que é um reduto histórico do peronismo. Exatamente. Foi talvez a grande virada da noite. Buenos Aires tem quase 40% dos eleitores, é o coração do peronismo. Pesquisas de setembro mostravam o candidato do Milei 14 pontos atrás. Ele não só virou, como ganhou na província. É uma derrota muito pesada para a oposição. Uma reviravolta impressionante. E o Milei, como reagiu? Ele foi bem triunfalista no discurso. Falou em dia histórico, que o povo argentino resolveu deixar para trás 100 anos de decadência. O peronismo e aliados ficaram bem atrás, com algo entre 24% e 31% dos votos. E esse voto no Milei veio de onde? Foi classe média? Foi mais pobre? Pelo que as primeiras análises mostram, foi bem espalhado. Parece que ele conseguiu votos em várias classes sociais, tanto em áreas urbanas mais ricas quanto nas periferias, nas chamadas vilas miséria. É um fenômeno que está atravessando as divisões tradicionais da Argentina. Vai dar muito o que analisar. Com certeza, uma mudança profunda lá. Bom, e ainda no cenário internacional, o Donald Trump continua na Ásia, né? Onde ele está agora? Agora ele chegou em Tóquio, no Japão. O principal compromisso é encontrar a nova primeira-ministra japonesa, a Sanai Takaichi. Sanai Takaichi. É a primeira mulher a ocupar esse cargo no Japão, certo? Um marco histórico. Exatamente. É a primeira mulher premier do Japão. E essa visita do Trump faz parte daquele giro pela Ásia. Ele veio da Malásia, onde encontrou o Lula, e também ajudou a mediar um acordo entre Tailândia e Camboja. E qual a pauta principal no Japão? Comércio de novo? Principalmente. A primeira-ministra Takaichi quer melhorar as relações comerciais que ficaram estremecidas com aquelas tarifas que o próprio Trump impôs no começo do ano. E o Trump? O que ele quer do Japão? O de sempre. Que os aliados comprem mais produtos americanos e, muito importante para ele, que invistam em fábricas de energia lá nos Estados Unidos. Aquele lema America First continua valendo. Entendi. E essa visita ao Japão acontece pouco antes de um encontro muito esperado, né? Sim, é uma antecipação importante. Essa conversa em Tóquio é só alguns dias antes do encontro talvez mais aguardado do ano, Trump com o presidente chinês Xi Jinping. Ah, sim. Esse encontro é quando e onde? Está marcado para quinta-feira agora, dia 30, lá na Coreia do Sul. E a expectativa? É alta para esse encontro? Pode sair alguma coisa para diminuir a briga comercial entre eu e China? A expectativa é enorme, mas o pessoal está cauteloso. O mundo todo está de olho, torcendo para que eles achem um jeito de baixar a tensão comercial, né? Essa briga afeta todo mundo, gera inflação, incerteza. Qualquer sinal de acordo, mesmo que pequeno, seria um alívio global. Mas as diferenças entre eles são bem grandes e estruturais. Um encontro que pode definir muita coisa para a economia mundial nos próximos anos. Vamos ter que acompanhar de perto mesmo. Com certeza. Bom, essas foram as notícias e as análises que a gente destacou para hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Tentamos ir um pouco além do óbvio, né?
Conectar os fatos, pensar nas consequências. E para quem quiser continuar acompanhando essas discussões e entender melhor o que acontece no Brasil e no mundo, É só curtir nosso conteúdo, compartilhar com os amigos, com quem se interessa por notícia com um pouco mais de profundidade. E, claro, seguir o podcast LM na sua plataforma de áudio favorita. Assim você não perde nada. Podcast LM, inteligente e direto, uma curadoria Vinemaker. E fica uma reflexão, né? A gente vê o Brasil tentando renegociar seu lugar no comércio, a Argentina passando por essa transformação política gigante e as superpotências EU e China ainda naquela tensão. Como será que tudo isso se encaixa? Vamos ver um realinhamento global de verdade nos próximos anos? Ou são só ajustes num cenário que continua muito incerto? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Até a próxima!